Galera, visualizem eu, Jorge Brasil, em tempos de escola de futebol no Clube Atlético Paranaense em 1995, galera. Visualizem. Nessa foto, galera, eu estou ao lado do Jairo, um grande goleiro que foi da seleção brasileira, jogou no Coritiba e jogou no Náutico. E ainda na época do Fluminense foi campeão brasileiro e campeão carioca pelo Fluminense, galera. Visualizem. Galerinha, eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar esse pôster. Galera, eu, Jorge Brasil, tenho muito orgulho de mostrar essa foto, galera. Eu fui escolhido a dedo pelo Jairo para trabalhar como auxiliar técnico dele nas escolas de futebol do Clube Atlético Paranaense, em tempos, no antigo Pavoc, no Parque Aquático, em São José dos Pinhais. Visualizem, galera. Hoje, o Parque São José. Galera, eu, Jorge Brasil, muito orgulho de ser um auxiliar técnico do Jairo. O Jairo foi o maior goleiro da história do futebol brasileiro, galera, nos anos 70 e 80. Um grande atleta de futebol do futebol brasileiro. Além do mais, como pessoa, era uma pessoa de alta envergadura, galera. Uma pessoa do mais alto índice, nível técnico, uma pessoa muito... revelou muitos meninos para o futebol brasileiro, galera. E pensando nisso tudo, eu tenho muito orgulho em fazer esse vídeo, mostrando essa foto, galera, ao lado do Jairo como auxiliar técnico do Jairo. O Jairo tinha escolas de futebol no antigo Pavoc, que era do Clube Atlético Paranaense, galera. Essa foto é de 1995. Visualizem, galera. 14 de fevereiro de 1995. Eu, Jorge Brasil, com muito orgulho, mostro a foto, faço o pôster. Galera, porque eu fui escolhido a dedo pelo Jairo para trabalhar com ele e ser auxiliar técnico. O Jairo, nessas épocas, tinha escola de futebol no antigo Pavoc e também tinha escola de futebol no antigo Aliança. Galerinha, nós estamos junto com um menino, um aluno da nossa escola, o Samir. Samir é o meu sobrinho, galera, filho da minha irmã. Treinou na nossa escola de futebol, galera, em tempos do Jairo. Na época do antigo Pavoc do Clube Atlético Paranaense, não se formou atleta profissional, mas no futuro deu uma grande pessoa, galera. Se tornou uma pessoa de alto índice. Hoje o Samir é advogado e diretor da Luzon. Galera, visualizem aí. Estou fazendo esse pôster, galera, com muito orgulho em homenagem. Em homenagem a mim, em homenagem ao Jairo, em homenagem ao futebol, galera. Eu, Jorge Brasil, galera, nessa época, estava com 34 anos de idade, galera. 34 anos de idade. Galera, eu conheço o Jairo desde os meus 10 anos de idade, desde 1970, quando o Jairo jogou no Fluminense. Foi campeão carioca pelo Fluminense e foi campeão brasileiro, galera. Desde essas épocas, então, eu sigo o Jairo, um grande goleiro, um dos maiores goleiros, um dos maiores atletas do futebol brasileiro, galera. Jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, jogou no Fluminense, jogou no Náutico, no Recife e jogou no Coritiba. No Coritiba Futebol Clube, aqui no Paraná, em Curitiba, ele chegou em mais ou menos em 1973. Ganhou mais ou menos uns 4 títulos pelo Curitiba a nível de campeonato paranaense, galera. Visualizem. Galera, além do mais, teve em 1974 a Copa do Atlântico, uma Copa realizada pela FIFA que convocava, era um campeonato intercontinental. O Jairo foi titular absoluto da seleção brasileira dessa época
inclusive decidiu a final no Maracanã contra o Uruguai. Uma grande final que o Brasil ganhou o título, bateu o Uruguai por 2-0, galera. E o Jairo como titular absoluto da seleção brasileira. Galera, eu fazendo o vídeo, falando para vocês, contando essa história, eu tinha esse pôster guardado aí em meus arquivos. Resolvi pegar ele e fazer esse vídeo, galerinha, para mostrar para vocês a minha história, a história do Jairo, em épocas, porque eu tenho muito orgulho de fazer o vídeo. Eu fui convidado a dedo pelo Jairo para ajudar ele a treinar, a ser auxiliar técnico do Jairo. Eu, Jorge Brasil, o Jairo não ia convidar qualquer uma pessoa que não entendesse nada de futebol, galera. O Jairo me convocou a dedo porque ele me conhecia, sabia do meu trabalho, sabia da minha história também no futebol, galera. Visualize, então com muito orgulho eu resolvi tirar essa foto dos arquivos e colocar aí no meu canal do YouTube para mostrar para todo mundo, meus inscritos, quem não é inscrito, quem que me visualiza, meus fãs, para ver a minha história do passado, galera. Uma história de alto nível, porque ser auxiliar do Jairo, treinando o Jairo junto com o Jairo em escolas de futebol, é uma grande honra para mim, galera. Visualizem. Para quem gostou, galera, da minha história, eu tô pondo esse vídeo, galera, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, galera. Visualizem. Repetindo de novo, galera, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então eu resolvi fazer esse vídeo, galera, e colocar no meu canal do YouTube para mostrar para todos, para todo mundo, para quem não conhecia, não sabia da minha história sobre escolas de futebol, eu estou mostrando aí, galera. Visualizem. Essa foto de 1995, em tempos de escola de futebol do antigo Pavoc, aqui no antigo Pavoc, hoje é o Parque São José, galera. Se vocês visualizarem atrás, vocês estão vendo que tem atrás da foto tem uma sede lá. Essa sede que era a sede da sede social do Clube Atlético Paranaense na época, galera. Visualizem. Hoje pertence à Força Verde. A Força Verde que ocupa ali dentro do Parque São José, galera. Visualizem. Nessa época era uma sede social do Clube Atlético Paranaense, tanto para os sócios como para os atletas. Visualizem, galera, lá no fundo da foto, galera. Galera, meninos de altas qualidades treinaram com o Jairo, treinaram comigo. Eu, como auxiliar técnico, revelemos vários atletas para o futebol brasileiro. O Jairo, com toda a sua capacidade e inteligência, junto comigo, eu, o auxiliar do Jairo, revelemos atletas para o Brasil todo, galera, e para o mundo. Muitos atletas que foram revelados por nós aí nas escolas de futebol do Atlético Paranaense e do Aliança aí em São José dos Pinhais, se tornaram grandes atletas para o mundo, galera. Foram em outros países, viajaram para a Europa toda, a África, a Ásia, e assim foi, galera. Eu tenho muito orgulho de conversar, de falar que eu fui um auxiliar técnico do Jairo, pelo Jairo ser um grande atleta de futebol, ser um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. O Jairo, além de um grande atleta, era uma grande pessoa, galera. O Jairo era uma pessoa da mais autoestima, galera. Uma pessoa humilde, uma pessoa compreensiva, entendia as pessoas, entendia os atletas. E visualizem, galera. Então, eu tenho muito orgulho, repito de novo, repito 2, 3 vezes, tenho muito orgulho de ser um auxiliar técnico nas escolas de futebol do Jairo, em tempos de Pavoc, do antigo Pavoc, do Clube Atlético Paranaense e em tempos do Aliança, galera. Galerinha, então, resumindo, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Galera, não canso de repetir. Galera, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Estou aí mostrando, galera, minha história, meu passado. Nessa época, quando o Jairo já me conhecia desde 1970, me convocou a dedo para mim dar uma mão para ele, para mim ser auxiliar técnico da escola de futebol dele, do antigo Pavoc do Clube Atlético Paranaense, galera.
Revelemos muitos atletas, muitos jogadores que se tornaram jogadores de ponta para o futebol brasileiro e para o futebol do mundo, galera. Nós tinha mais de 1000 atletas treinando com nós aqui entre o Clube Atlético Paranaense, o antigo Pavó, que eu estou mostrando aí, e o Aliança. Visualizem, galera. Estou terminando o meu depoimento. Para quem gostou, galera, da minha história, do vídeo, visualizem, galera. Depois se inscrevam no meu canal do YouTuber, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol, galera. Acionem o sininho e me deem um like. Visualizem, galera, aí. Eu, o Jairo, nosso aluno, Samir. Samir é meu sobrinho, foi um dos alunos que treinou com nós. Quase chegou no profissional, mas não deu certo. Mas com os treinamentos que nós fizemos com ele, no futuro ele se tornou uma grande pessoa. Se tornou um homem de caráter, um homem de alto nível. Hoje o Samir é advogado e diretor da Luzon. Já está há 20 anos, galera, na Luzon. Visualizem, galera, para quem gostou do meu vídeo, da minha história e do pôster, depois se inscrevam no meu canal do YouTuber, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acione o sininho e me dê um like. Vou me despedindo, galera, e até a próxima.